Em 1978, estreou o filme O Franco Atirador. A obra, estrelada por grandes nomes como Robert De Niro e Meryl Streep, conta a história de 3 amigos que trabalham em uma fábrica e decidem se alistar para o exército para lutar na Guerra do Vietnã. Porém, quando chegam lá, eles são capturados pelas tropas inimigas, sendo obrigados a passar por uma série de torturas e humilhações. Uma das cenas mais famosas do filme é quando os amigos são obrigados a praticar o conhecido e temido jogo da roleta russa. A ideia é simples, no entanto, mortal. Em um revólver com 6 cartuchos, apenas uma bala é colocada em uma das câmaras do tambor. Esse tambor é girado e fechado, e assim não se sabe se o projétil está pronto para ser disparado. Quem vai descobrir é o pobre coitado que vai apertar o gatilho contra a própria cabeça. Essa parte da produção cinematográfica causou problemas incríveis nos Estados Unidos. Os jovens acabaram achando a ideia, digamos, interessante, e assim o filme popularizou essa prática suicida. Mas afinal, como a brincadeira mortal, se é que isso pode ser classificado como brincadeira, foi criada? Foram os russos? Vamos descobrir? Bom, caso ainda não me conheça, meu nome é Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. Então, já se inscreva logo no canal, deixe seu like e vamos comigo para o vídeo. A roleta russa é muito presente na cultura, principalmente no cinema americano. Se tornou um símbolo de desespero ou de extrema coragem, feita por pessoas que ou não têm nada a perder ou precisam demonstrar extrema bravura para convencer alguém que são corajosos. Em breve eu vou dar um exemplo de personalidades que, por motivos diferentes, entraram nessa brincadeira. Algumas tiveram um final feliz, outras nem tanto, viu? Bom, mas antes, eu te conto como surgiu a roleta russa, se é que é possível definir exatamente onde essa prática apareceu. Você pode até estar pensando que, por causa do nome, o jogo teve origem na Rússia. Bom, mas há controvérsias. Existem relatos e livros de diversas nações do século XIX que descrevem o jogo. O revólver foi inventado em 1818 e acredite que assim que foi para a mão de um soldado que gosta de adrenalina, a ideia já começou a ser construída. Pois é. Porém, a primeira aparição desse jogo na cultura aconteceu na Rússia, no livro Um Herói de Nosso Tempo, escrito por Mikhail Lermontov e publicado em 1940. A prática aparece como um meio de se ganhar uma discussão. Na história, o personagem principal, um soldado russo, discute com seu superior se existe ou não destino e se, independente do que pudesse fazer uma pessoa, a sua morte seria inevitável e já estaria programada para acontecer exatamente nos mínimos detalhes. Para provar a sua opinião, o superior saca a própria arma, coloca uma bala no tambor, gira, fecha o mecanismo e atira contra a própria cabeça. Mas nada acontece. Ainda na obra, quem presencia a cena acaba duvidando se realmente a arma estava carregada. Porém, após atirar contra a própria cabeça, o oficial superior mira na parede e atira novamente. Dessa vez, a bala é disparada, provando que a arma estava carregada. No local, esse mesmo superior morre algumas horas depois, atingido pelo sabre de um outro soldado que estava bêbado. Fica óbvio que Mikhail acredita em destino, certo? Como você pode ter imaginado, essa brincadeira também demonstrava que quem estivesse praticando a atividade era um sujeito muito confiante e corajoso. O oficial superior, um líder respeitado, além de tentar provar seu ponto de vista,
mostra que é um cabra macho, como é dito por aqui. Pensa comigo, se você encontrar alguém jogando roleta russa, provavelmente vai pensar duas coisas. Primeiro, o cara é muito doido. Segundo, ele é bem corajoso. E foi seguindo esse sentimento que os russos popularizaram a brincadeira. Como eu já disse, não se sabe ao certo qual povo inventou o jogo, mas os soldados do czar ficaram famosos por fazerem essa loucura muitas vezes do nada. Para entender melhor, temos que voltar ao ano de 1917, o penúltimo da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, as forças da Rússia estavam praticamente derrotadas. O país vinha passando por uma crise financeira e social terrível, causada pelo envolvimento no conflito. Além do custo da guerra, que era pago em dinheiro e sangue, havia fome nessa nação. Enquanto o czar e a realeza viviam em verdadeiro luxo, a Rússia era considerada pobre, já que tinha ficado para trás nas revoluções industriais que ocorreram em outros lugares da Europa. Todo esse clima de fracasso pesava psicologicamente para os soldados que atuavam no campo de batalha. Já estavam subnutridos e muito mal armados, por causa da pobreza enfrentada por essa nação. Conforme a situação foi piorando, os combatentes começaram a fazer roleta russa para demonstrarem que eram, ao mesmo tempo, corajosos, como também que não ligavam mais para a morte. Relatos apontam que soldados de outros países viam os russos fazerem os jogos sozinhos, em momentos totalmente aleatórios. Alguns acordavam e praticavam o jogo na mesa de café da manhã. Outros em bares e até mesmo em festas com amigos. Eles queriam provar que ainda eram corajosos e que a morte não fazia diferença. Apesar de várias versões, existe um problema um pouco mais técnico. Acontece que o modelo do revólver russo usado na época, o M1895, era construído de modo que o tambor da arma não rodasse livremente. Isso pode ser explicado com o intercâmbio de armas que ocorria na guerra. Era muito comum que guerreiros pegassem armamentos e outros itens de corpos de combatentes mortos, principalmente quando esses equipamentos eram melhores. De qualquer maneira, é provável que nunca se saiba quem fez esse ato de extrema loucura pela primeira vez. Entretanto, a sua influência na cultura popular foi mais longe do que muitos gostariam. Antes de entrar nesse tópico, eu quero reforçar aqui que brincar de roleta russa não é nada divertido e nem prova como uma pessoa é corajosa. Existem várias maneiras de se fazer atividades que darão adrenalina e que também apresentam perigo, como pular de paraquedas, por exemplo. Imagino que, de alguma forma, todas as pessoas que tiveram a vida ceifada por esse jogo estúpido acabaram se arrependendo. Com certeza, se tivessem a oportunidade de voltar, não teriam puxado o gatilho. Um dos primeiros casos de morte do jogo registrado e divulgado pela imprensa foi o do americano Thomas Markley, que no dia 8 de janeiro de 1938 acabou se matando jogando roleta russa. Foi uma maneira que ele encontrou de comemorar o aniversário de 21 anos. Essa seria a primeira de dezenas de ocorrências que surgiriam nos anos seguintes. O cantor de blues R&B Johnny Ace, no dia 25 de dezembro de 1954, ou seja, no Natal daquele ano, conforme os boatos, resolveu brincar de roleta russa durante o intervalo de um show. É fácil dizer se quando alguém acaba por se matar brincando, perde ou ganha no jogo, não é mesmo? Bom, o suicídio, ou no caso do jogo, a derrota de Johnny, foi vista pelos outros integrantes da banda que ficaram chocados com as cenas. Johnny Ace era considerado uma grande promessa da música negra americana, tendo ótimas vendas de álbuns. Só que Ace teve uma plateia até pequena, se comparada com um outro caso.
O mágico finlandês Aimo Leikas, em 1976, realizou o último truque de sua vida, em uma mágica envolvendo o jogo. Ele já vinha praticando o truque há muito tempo. E a ideia era simples. Em uma caixa lotada de munições verdadeiras e vazias, Aimo, apenas com o poder da mente, escolheria somente as falsas. Mas parece que sua mente não estava lá muito afiada nesse dia, já que depois de colocar a bala no tambor, girar, fechar e disparar, seu suicídio foi presenciado por uma multidão. Enquanto a maioria das ocorrências se trata de uma tentativa de fazer uma simples brincadeira ou truque, jogar roleta russa em certos contextos pode ter uma outra finalidade. Quem comprova isso é o famoso militante americano Malcolm X, em sua biografia. Ainda quando era criminoso, Malcolm conta que fez 3 rodadas consecutivas de roleta russa para provar para um grupo que era um homem corajoso. E existe ainda um outro contexto, provavelmente, o que a roleta russa foi mais aplicada no mundo, mas como você vai ver, de modo secreto e criminoso. É o caso da história do filme que eu falei no início desse vídeo. A roleta russa foi usada muito por militares com presos em guerras. Uma maneira de tortura psicológica e também de matar os inimigos. Eram comuns situações em que vários prisioneiros fossem colocados em roda e o revólver fosse passando de mão em mão. Nesse exemplo, com certeza alguns deles seriam atingidos, já que o tambor da arma não estava sendo girado a cada disparo. Para piorar, são muitos os casos em que os soldados que praticavam o jogo com seus prisioneiros apostassem em quem acabaria morto. Bem cruel, não é mesmo? Pois é. E isso não estou falando só de um país não, viu? Esse tipo de tortura é registrado em diversas nações do mundo, em períodos de guerra. Bom, por hoje eu fico por aqui. Bom, moçada, nada de brincar com isso, hein? A vida é boa demais para se perder na rodada de um tambor. Olha lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!